Especial Criminal. Crimes nas redes sociais. Muito bem, estamos chegando para o nosso primeiro programa Hora Cidadã Criminal com os alunos de Direitos Acadêmicos e Direito da UNIRG, comandados, claro, pela nossa querida professora Selma Milhomem. Professora, tudo bem? Tudo bem, Chiquinho. Mais uma vez, seja bem-vindo para a nova temporada. Obrigada, é um prazer estar aqui inaugurando mais um programa da série Hora Cidadã. Hoje estaremos com um tema, o cidadão e as redes sociais. Inicialmente nós vamos fazer uma introdução falando sobre as redes sociais, para depois a gente estar passando para os ouvintes quais são os riscos perante o direito criminal. E hoje estamos aqui na companhia e na condução do Fabrício, da Luciana e do Dailton, que são nossos alunos do 6º período noturno. E aí, pessoal, como é que é esse negócio mesmo de rede social? O que é isso? O que é isso, Dailton? Tudo bem, professora? Tudo jóia. Vamos estar aqui com vocês. As redes sociais, elas começaram a partir da década de 90, né? E vieram assim como uma ferramenta de conexão entre as pessoas, né? Para conectar pessoas, trabalho, serviço, informações. E foi evoluindo cada vez mais, né? Tanto que hoje são inúmeras redes sociais, milhões, né? Mais de 65% da população mundial estão conectadas às redes sociais, né? Tem a parte da virtude, que se usa para informação, educação, né? A exemplo da senhora, eu sigo bastante conteúdo da senhora na internet, no Instagram. Como acadêmico de direito, uso muito, né, alguns perfis para estudar sobre mapa mental. Pena que eu coloco pouca coisa, né? E vem a parte do vício, né? Que deixa de ser a virtude. O excesso de uso da rede social é que tem causado alguns males, né? Mas assim, teria um conceito para o que vem a ser rede social? Um conceito assim popular? Rede social é uma plataforma onde as pessoas utilizam para se comunicar, para passar conteúdo. O que mais seria essa ideia de rede social e quais os tipos mais comuns de rede social? Ela também é usada na questão de marketing por algumas empresas para estar apresentando sua mercadoria e também... Basicamente, é uma ferramenta de conexão de pessoas, né? Nas várias áreas, né? Conexão. Você conecta como um empresário na área do comércio, ela vem conectar o produto com o cliente, né? Suprindo ali uma demanda, né? Na área de saúde também, a gente vê muitos hospitais, médicos, né? Se disponibilizando serviços através das redes sociais. E pessoas encurtou distância, né? Hoje você tem uma pessoa nos Estados Unidos, na Rússia, onde for, em qualquer parte do mundo, em questão de segundos vocês já estão conectados. Então, assim, dando prosseguimento, olá a todos os ouvintes, a gente vai trazer aqui um conceito que nós pegamos da internet que talvez fique mais fácil, mais acessível para todos. Redes sociais são plataformas digitais que permitem a interação de pessoas, compartilhamento de conteúdos e conexões baseadas em interesses ou objetivos profissionais. Desempenham um papel central na comunicação contemporânea. Então, diversas redes sociais, como foi comentado pelo Dailton, já existiram desde da sua criação. Na atualidade, no ano de 2025 que nós estamos, as mais comuns são, vou citar alguns nomes comerciais, não sei se pode, mas é Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, no meio acadêmico, o currículo Lattes, a plataforma Lattes, entre diversos outros.
No Brasil nós temos assim uma predominância mais do Instagram, tivemos do Facebook, tivemos também do WhatsApp, TikTok, Kawaii. Já se você for em outros locais do mundo, cada comunidade, cada país tem assim a sua rede social que domina. Interessante, né? Que a China é fechada, né? Não aceita rede social de fora, né? Eu lembro lá no início dos anos 2000, quando eu criei meu primeiro Hotmail, que inclusive é o que eu tenho até hoje, tinha a opção de você fazer uma rede social na China que é chamada de Weibo. Olha só. Consegui cadastrar, mas não consegui ativar porque eu não era de dentro da China. Olha só. Então o Weibo é a plataforma da China mais comum. Quando você pega filmes, séries asiáticas, da China especificamente, você vai ver eles falando de Weibo e de plataformas específicas daquele país. Você não vê eles falando igual no Brasil, WhatsApp, Instagram. É tão interessante quando a gente se debruça a pensar sobre um tema, como as coisas mudam a cada década, né? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês que estão aqui comigo hoje, mas eu ouvi relatos da minha mãe que ela soube do falecimento da mãe dela, já tinha passado a missa de 7º dia. Porque naquela época a comunicação era muito restrita. As estradas eram estradas de terra. Muitas localidades não eram ainda ligadas por estradas. E a comunicação via telefone também era muito escassa. E a minha avó morreu no sertão. Então, tanto houve a demora de informar alguém da cidade, como para alguém da cidade mandar uma carta para minha mãe, para que ela tomasse conhecimento da perda da mãe dela. Agora você imagina o grau de sofrimento quando a gente se coloca na situação, né? De ficar sabendo que a mãe partiu através de uma carta. Não teve possibilidade nem de, sei lá, de repente dizer as últimas palavras, né? E o tanto que nós somos agraciados de podermos atualmente nos comunicar com quem quer que seja em tempo real, vendo imagem da pessoa, o que acaba diminuindo de fato as distâncias, né? E é incrível pensar nesse passado que até parece história de livro, né? Aquelas histórias que a gente ouve e fala, não é possível que isso aconteceu. Agora, nós temos aí também, em relação às redes sociais, os benefícios, né? Que o Dailton estava dizendo aí, que é o benefício comercial, para aquele que quer vender seu produto, o benefício daquele que quer interagir de alguma forma. Nós que somos da universidade, o benefício de estar levando conhecimento. Mas existe também o mal, né, Dailton? Essa é a parte ruim da coisa, né? Quando a rede social é utilizada para qual fim, Dailton? A partir do momento que você passa a usar demais, de forma errada, né? Pode desencadear uma série de coisas, né? O vício pode causar ansiedade, né? Distúrbios mentais. E aí vem também a empolgação, né? Que hoje a gente vive num país dividido, né? De viés ideológico. É onde começa a pesar a coisa para o lado de quem não sabe medir o que é dito, né? O que é escrito numa rede social. Você pode aí, às vezes, no momento de euforia, né? Sai ameaça, injúria, difamação, né? Incitação ao crime, né? Isso é o básico, mas aí vem juridicamente as responsabilizações. Crimes sexuais, né? Crimes sexuais, né? Destruição de relacionamentos, doenças psiquiátricas, causa doenças psiquiátricas, porque tem gente que deixa de viajar com os pais porque o local não tem internet. Consequentemente, a pessoa vai ficar sem rede social. Isso é uma doença.
A pessoa não poder ficar sem estar conectado. A dependência, né? E, assim, eu tenho observado, por exemplo, no YouTube, que eu gosto de passear no YouTube. É engraçado, né? Passear no YouTube. Muito bom. A gente vai para tantos lugares, né? O que as pessoas têm feito e têm tentado aparecer, para qual finalidade? E aí fala assim, e aí, pessoal? Que pessoal, né? Para quem está chegando aquela informação? E a quem interessa aquela informação? A quem interessa um ribeirinho que vai pescar com vara de bambu, na maior precariedade do mundo, cometendo crime ambiental e algumas hipóteses, está filmando aquilo para passar em rede mundial. Então, assim, chega ao absurdo. E ainda tem quem diga, nossa, mas coitado, foi punido porque matou uma paca. Não só matou uma paca, que é crime ambiental, como também deu a receita. Não, né? e expôs aquilo como se fosse um prêmio. Como se fosse um prêmio. Assim, é gritante o abismo que essas redes têm causado em algumas pessoas. Você pensa dessa forma, Luciana? Sim, e também traz com o uso indevido os dados expostos da pessoa com o uso indevido da internet, e também entra, voltando ao que você tinha dito, professora, o efeito na saúde mental. Os adolescentes hoje não têm interação entre si, porque na minha época a gente tinha mais interação, a gente conseguia ter mais proximidade com o ser humano. Com o ser humano. Hoje em dia, a dificuldade dos adolescentes em fazer amizade por conta da internet. Uma coisa que você também comentou sobre a morte da sua mãe, saber, uma rede social que existe desde sempre e nunca vai deixar de existir, é o boca a boca, né? Você falou de saber sobre a morte de uma pessoa. Eu participo de uma comunidade religiosa, a católica, ali na Badia. Tem uma senhora conhecida, amiga. Eu passei dias sem vê-la na missa, sem vê-la na igreja, semanas. Eu achei que ela estava doente porque ela tem câncer, faz tratamento, eu conheço toda a história. Só fiquei sabendo no boca a boca meses depois que ela tinha falecido. Mesmo com redes sociais, mesmo com, que é muito comum ainda hoje em dia, carros de som, né? Então, a rede social, ela vai trazer o benefício da informação, do contato, da conexão e diversos outros pontos. E a rede social vai trazer os lados negativos, com relação, dependendo do tipo de situação. Eu também esqueci de comentar na hora que falamos de redes sociais populares, não podemos deixar de fora o X, que antigamente chamava-se Twitter. No Brasil é comum, mas assim, eu não conheço pessoas que baseiam sua vida no Twitter, igual se baseiam em outras redes sociais. Eu mesmo nunca abri conta nessa rede social. Um exemplo interessante do benefício, por exemplo, das redes sociais é o custo para as pessoas, né? Antes você ia fazer uma ligação de telefone, a conta vinha, era sempre os pais brigando, para de usar o telefone, que essa conta veio alta demais. Quando você tinha que falar com alguém de fora, o interurbano, né? Tinha que ter horário, tinha as tabelinhas para ligar, hoje em dia está mais fácil, mas antigamente tinha uma série de números para digitar. Exatamente. A gente tinha as agendas, né, físicas com o nome das pessoas. Só que isso é um benefício, mas em contrapartida o malefício ninguém respeita mais horário. As pessoas se arvoram no direito de mandar mensagem em horário de almoço, de madrugada, final de semana, dia santo. Então as pessoas perderam
a noção, reclamam se você não responde imediatamente. Não tem assim, mandei um período de resposta e aguardo, né? Não, se não responder agora já tem reclamação, isso era para ontem de ontem. A verdade. Falta de noção das pessoas. É verdade. Essa questão de horário, eu trabalho na área de vendas, né? Então eu vivo isso dioturnamente, né? O horário comercial nosso é de 8 da manhã às 18, mas tem dia 9h30 da noite eu vou olhar no Zap e tem uma pessoa querendo saber quanto que tá o rolamento da roda do Uno. Como se você tivesse só 3 tipos de veículo no Só mundo. vou estar amanhã disponível, agora eu não posso. Não, então tá bom, domingo acontece demais. Comigo acontece todo dia, é raro o dia que eu não pego uma mensagem dessa. E assim, uma coisa que eu observo é a utilização para autopromoção. Nós, por exemplo, da área do direito, nós sabemos que o Código de Ética veda propaganda de escritórios de advocacia. E aí as pessoas estão utilizando as redes sociais como uma forma de se autopromover. Aí pegam um conteúdo, normalmente um conteúdo que a pessoa não domina, porque você verifica que aquele vídeo que ela postou, ela está lendo alguma coisa. Ou seja, então é um conteúdo que ela não domina. Para quê? Para vender os serviços daquele escritório. Ou seja, é uma forma de burlar o Código de Ética. E não é incomum que essas pessoas, às vezes, passem informações erradas. É um problema grande da rede social hoje em dia. Antigamente, e até hoje em dia, as pessoas sabiam quem passava uma informação, a credibilidade. Hoje qualquer um fala qualquer coisa, todo mundo acredita. A pessoa não é nem da área, está falando lá besteira e tem um monte de gente acreditando. Eu tenho o exemplo pessoal meu pai, minha família. Tem dia assim que nós, um pouco mais de conhecimento, sobrinhos, filhos, tentamos, não é assim, e a pessoa insiste, mas tá aqui na rede social, é verdade. Nossa, mas eu também passo muito por isso. Toda vez que aparece uma notícia, por exemplo, mudança na lei tal, aí aparece 1000 vídeos de gente explicando, quando você vai olhar, a pessoa nem da área jurídica não é. E tá explicando um assunto, e aí vem os familiares, né, lhe questionar, e você fala que não é daquela forma, e acaba criando essa... Resumindo, né, criou-se um senso comum baseado na desinformação, né? Termina que as pessoas terminam prestando um desserviço, né, a nível de informação, de educação. Né? E assim, quando a gente estava falando, a Luciana falando sobre a questão de os adolescentes, recentemente na Netflix teve aquela série Adolescência, né? Não sei se vocês assistiram, mas quem é pai e mãe deve assistir, porque é muito grave o que tem acontecido debaixo das asas dos pais, com as crianças, com os adolescentes, que embora estejam dentro de casa, estão no mundo. Porque a partir do momento que você dá para o seu filho um celular liberado, ou um tablet, ou um computador liberado na internet, você não está com seu filho dentro de casa. Eu cresci, eu sempre lembro de uma amiga minha que tinha um filho enquanto a gente estudava. Assim, o filho dela e eu também, a maioria da nossa época, horário para usar o computador, horário para usar a internet, horário para ver TV, não era assim. Tá aqui, não fiscalizo. Tem as opções dos aparelhos de celular, das redes sociais, de diversas plataformas, controle dos pais. Os pais nem se preocupam em colocar lá, em fiscalizar. E também temos que olhar o lado que muitas vezes tem pai, mãe, parentes, as pessoas responsáveis estão lá usando
E os filhos, querendo ou não, as pessoas que estão sob aquele cuidado aprendem, veem, a pessoa está usando assim, eu posso usar assim também. Recentemente aconteceu dentro da minha casa, a senhora diz, professora, debaixo das minhas asas, né? Comigo e minha esposa. Minha menina mais velha tem 15 anos e aí começou a namorar, tranquilo, pediu, o namoro foi rompendo e tal, daí a pouco terminaram. Tranquilo, não tem problema. E aí o que foi? Não, é fofoquinha. Eu já terminei, não aguento mais. No fim ela chegou em casa chorando, que tava alguém na escola, tava usando rede social para falar mal dela. E aí fomos dar uma investigada, olhar, alguém criou um perfil falso com o nome dela e foi no perfil da atual namorada do ex dela, né? E descascou o moleque, né? Dizendo mundos e fundos, né? Desqualificando mesmo. Aí eu falei, ó, minha filha, isso aí é o seguinte, a questão é séria. Aí minha esposa foi na escola, falou com o diretor, ele aconselhou a gente ir na delegacia, né? Aí fomos e eu falei pra ela, isso aí, você tem certeza que não foi você, né? Porque se chegar a descobrir que você IP, fez, né? Isso, da máquina, vai ter penalidade pra você. Ela, não fui eu. Aí fomos na delegacia, até recentemente eles comunicaram a gente que não conseguiram achar quem criou o perfil. É porque ainda não tem estrutura, né? O sistema não tem estrutura para conseguir. E tem a questão também dos jogos cibernéticos, que eu tenho uma conhecida que o irmão dela, que não pode ter esse uso deliberado, porque igual o que aconteceu com ele praticamente viciado nesses jogos. E chegou numa situação que ele é como se aquele mundo fosse o mundo dele. Ele vai para a escola porque a mãe mais o pai pressiona para ir, que ele está fazendo tratamento psicológico. E é uma situação tão assim que ela, contando no nosso meio de amizade, a gente acha que não acontece, mas está mais próximo do que a gente imagina. Ele não consegue, se tem pessoas na casa, ele não consegue nem almoçar, ele almoça no quarto, ele usa máscara, ele não consegue ficar sem máscara no meio das pessoas devido ao jogo. E quando ele está... Devido ao jogo? Como que eu posso explicar? No jogo ele se comunica, mas com a própria família dele, no ambiente dele, ele já não consegue mais se comunicar. Ele vai na escola, mas ele já está fazendo acompanhamento psicológico. É isso que eu estou falando, uma questão tão... Ele está tão preso naquele mundo virtual, nessa questão, que a mãe, ela contou também um outro episódio que ele chegou a brigar com o próprio irmão em casa. Como que eu posso dizer, afetou até tanto o psicológico que ele se ira facilmente. Qualquer coisa tira ele do controle. Você falando também anteriormente sobre questões de filmes, seriados, um que eu tenho para recomendar é o Jogador Número 1, que representa muito essa discussão de redes sociais. O enredo do filme é basicamente, você acorda com um óculos de realidade virtual e vai viver nesse mundo virtual até o horário de dormir. A pessoa deixa de querer viver no mundo real, vou chamar aqui de mundo real, e passa a querer só esse mundo virtual, só esse mundo que existe lá nas redes, totalmente falso, criado, com expectativas errôneas. Por exemplo, né, a pessoa vai num restaurante, antes de degustar a comida, ela tira uma foto e posta. Ou seja, paladar ficou em segundo plano. A qualidade e mais a beleza da comida, essa sim eu tenho que mostrar para os outros. Eu tenho que mostrar para os outros que eu estou bem, porque eu estou me alimentando disso. Realmente é um mundo irreal, né? Ninguém mostra
não é que ninguém mostra, mas normalmente as pessoas não querem mostrar a vida real. Elas querem um melhor ângulo, o momento de descontração, querem o momento de felicidade, mas a vida não é composta. Na rede social, todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz, todo mundo atingiu metas, todo mundo conseguiu ser bem sucedido. Criou-se essa necessidade de aprovação, né? As pessoas diante disso, e aí saem realmente da realidade, né? Eu tenho um colega que ele sempre pergunta, ele sempre deixa essa pergunta no status dele, do Zap. E aí, como é que tá a sua vida, tirando as redes sociais? Porque lá no Facebook, no Instagram, tá todo mundo bem. Paisagem bonita, comida gostosa, mas a realidade é outra. Não, e assim, o que é interessante, só um exemplo aqui, sem partidarismo, é que o 8 de janeiro, ele é muito fruto de rede social, né? É muito fruto de que vamos para cima, e as pessoas ali estavam na condição de erro de proibição, que é um conteúdo que a gente estuda no direito penal, de não ter o profundo conhecimento dos crimes contra a nação que ela poderia estar praticando, por exemplo, ao pichar uma imagem que representa a República, os símbolos da República, né? Então, é como você vilipendiar, você profanar do hino nacional. Ninguém sabe que existe uma lei em que até a postura que você tem que ter é definida em lei em relação ao hino nacional. Eu cresci num colégio que a gente saía todo dia, hino nacional, tinha a postura, local da mão, tinha todo assim o critério, a formalidade para que o ato exige, né? Que o respeito exige à nação. Então eu penso que muita gente entrou naquela onda sem de fato ter conhecimento do que estava sendo feito, do que estava praticando, em razão do que? Daquele volume que é levado pela rede social, né? O senso comum, né? Pela desinformação. O crime maior ali, caracterizado, foi justamente incitar as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E a pessoa foi para lá sem saber por quê. Não vai dar certo, e olha o que deu. É muito interessante também que as pessoas, elas são muito rasas nas informações. Ninguém sabe porque se deu o golpe de 64, ninguém sabe como foram os governos republicanos, ninguém sabe como foram os governos na época do AI-5, só sabe falar aquilo que é raso. Muitos não sabem nem o que significa AI-5, mas tá na boca o AI-5, né? Não sabe o que teve no 4, no 3, no 2, no 1 e muito menos no 5. E nem procura saber, nem tem interesse. Nem procura saber, nem tem interesse. É uma questão complicada, o ser humano, né? Aí a gente foge também um pouco da área do direito, vai para psicologia, para sociologia, né? Sociologia. Verdade. Mas o direito é feito para controle de comunidades, de sociedades, né? O direito existe para dar essa pseudo-segurança para as pessoas, né? Então a gente não vive no direito sem essas outras áreas, né? A gente não vive, nós que estamos estudando, estamos aprendendo que desde o nascimento até depois da nossa morte está tudo ali dentro do direito. Atrelado ao direito. E quem não estuda, quem é fora, não tem nem noção, acha que tudo funciona de qualquer jeito e só entende que tem um direito ali por trás quando vai judicializar, quando tem um problema. Se está dando tudo certo, direito não existe. É verdade. É um assunto, Chiquinho, que a gente poderia passar dias verdade. Falando a respeito, porque em todas as esferas do saber, as redes sociais têm interferido de maneira mais negativa do que positiva. Porque aquela máxima de que o mal se propala numa velocidade muito maior do que o bem. Verdade. Aliás, as pessoas adoram coisa ruim. Adoram o mal.
Adora uma cena de Sangue, acidente, mas não quer ver uma cena de nascimento. Não tem graça, né? A cena de nascimento. Notícia boa sem graça. É verdade. É isso, né? Chegamos ao final de mais um. Aliás, do primeiro. Né? Do primeiro. Do primeiro. Nos próximos nós entraremos mais aprofundadamente nos crimes praticados, nos diversos crimes praticados através das redes sociais. Ok. Obrigado, professora Selma. Obrigado a vocês, os nossos acadêmicos do 6º período de Direito da Unieg. Semana que vem tem mais. Exatamente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Valeu. E aí, professor? Você ouviu Especial Criminal da Hora Cidadã. O cidadão e as redes sociais. Apresentação, professora Selma Milhomem. Produção, professora Cibele Belezia.